Veículos de expedição devem poder ir a qualquer lugar. Mas pneus grandes demais significam eixos quebrados em picapes como esta. Hoje, no 4x4 sob medida, o Ian mostra como trocar um eixo semiflutuante por um flutuante, que é bem mais desejado. 4x4 sob medida. Um tempo atrás, um amigo chegou pedindo para mim para construir uma picape de expedição para ele. Então nós checamos um monte de opções diferentes. Demos uma olhada em Chevrolets das antigas, alguns Toyotas mais novos e até mesmo alguns Jeeps. Mas um veículo que eu acho que não recebe todo o crédito que merece nesse mundo do off-road é esse aqui. Esse é um Dodge Ram Charger da metade dos anos 80. E, na minha opinião, ele tem várias qualidades que fazem dele um bom veículo de expedição. Número 1, é uma picape bem grande, tem muito espaço aqui dentro. Número 2, ele é um Dodge da primeira geração, então as opções de motor para ele são quase ilimitadas. E mais importante, ele é um 4x4 muito bem construído de fábrica. Um eixo sólido na dianteira e um eixo sólido na traseira. O único problema é que ele é, de fábrica, uma picape de meia tonelada. E como a maioria das picapes de meia tonelada, ele tem eixos semi-flutuantes. O problema com esse tipo de eixo é que ele não é muito forte, então não vai aguentar uma trilha off-road mais radical. E, além disso, ele não vai conseguir aguentar todo o peso dos equipamentos que a gente está planejando para ele. Então hoje eu vou resolver essa limitação. Vou me livrar dos semiflutuantes e instalar flutuantes. Um eixo semiflutuante, como o que tem na traseira desse Ram Charger, é um eixo que basicamente tem duas funções principais. Sempre que você transmite potência da transmissão passando pelo pinhão e coroa até a roda e pneu, o eixo acaba se torcendo. Isso é chamado de carga torcional. O eixo se torce para frente e para trás. Ao mesmo tempo que esse movimento acontece, o peso do veículo está sendo sustentado também pelo eixo. Aí então ele vai precisar se mover num arco, assim ele se torce e acaba se dobrando ao mesmo tempo. E por causa disso, ele é feito de um material diferente daquele que você encontra no eixo flutuante. Mas o grande problema é como os eixos são presos dentro da carcaça. Olha só, meu chão tá todo sujo. Tá cheio de graxa no chão. Mas tudo bem, é uma oficina, né? Se você usar uma chave estrela aberta nesse parafuso ao invés de uma chave de boca normal, você tem menos chance de espanar ele. Ó a minha dica do dia aí. Beleza. Pequeno parafuso saiu. Aí, que legal! A única coisa que prende o semi-eixo dentro da carcaça é esse pequeno anel trava. E como vocês puderam reparar, o parafuso que eu tirei já estava todo quebrado. Por essa razão, não é nem um pouco incomum que isso aconteça. Ou então que o semi-eixo se quebre numa solução de eixo semiflutuante. E quando isso acontece, não tem nada segurando a roda e o pneu no veículo. Assim, enquanto você estiver dirigindo, o semi-eixo vai se soltar e lentamente te ultrapassar na estrada. O que basicamente vai estragar o resto do seu dia, porque você vai ter que desmontar todo esse conjunto, achar um semi-eixo novo e dar um jeito de remover o pedaço quebrado. Mas um sistema de eixo flutuante não tem esse problema. Um eixo flutuante não tem só uma aparência diferente, ele também é projetado para funcionar de maneira diferente. Ele é maior porque, geralmente, é instalado em picapes de 3/4 de tonelada ou de 1 tonelada. E um bom exemplo de um eixo flutuante é esse eixo traseiro Dena 60. Mas onde ele é de fato diferente é bem aqui na roda. O semi-eixo fica aparafusado a uma flange que está presa ao cubo. E a roda fica presa ao cubo também. Assim, você não precisa remover o pneu e a roda para tirar o semi-eixo da carcaça. Na verdade, você nem precisa levantar o veículo do chão. Você só solta os parafusos e desliza ele para fora. Isso significa que se alguma coisa acontecer ao eixo enquanto você estiver fazendo uma trilha ou sei lá o quê, isso não fará com que a roda se solte da carcaça como acontece no semiflutuante. A roda vai presa à carcaça e o semi-eixo gira dentro dela.
Isso também significa que esse sistema é mais forte, porque agora o eixo só precisa lidar com a rotação do sistema. Ele não vai precisar suportar o peso do veículo. Para a nossa Rain Charger, eu escolhi 2 eixos Dena 60, na frente e atrás. Você pode comprar esse eixo num ferro velho, mas uma unidade nova pode com toda certeza te proporcionar um monte de melhorias logo de cara. Para começar, você pode arranjar ele vazio, sem suportes como esse aqui. Ou você pode comprar com os suportes que vai precisar se for instalar num veículo popular, como um Jeep JK ou um Jeep JL. Eles até estão disponíveis com apenas os tubos, assim você pode montar com a largura que você quiser. Mas o fato dele ser novo em folha também significa que nós recebemos todas aquelas coisinhas modernas, como, por exemplo, esse freio de estacionamento integrado aqui dentro desse disco traseiro. E também pinças de freio mais largas, além de sensores de velocidade da roda, se for instalado no veículo que precisa disso. Mas a nossa Rain Charger não vai usar isso. Nesse momento, temos um eixo básico aqui, que vai ficar na traseira, e ele tem uma relação 410 e bloqueio eletrônico, o que é ótimo para um off-road mais radical. Eu vou carregar ele, né? Não, é muito pesado. Cadê o macaco, hein? Nós não vamos só atualizar os eixos dessa picape. Se você se lembra, eu disse que estava planejando uma troca de motor também. Mas agora vamos resolver a suspensão dela, porque na parte de trás alguém já colocou um kit de elevação da suspensão. Foi usada uma solução comum, um calço. Usar um calço para elevar a suspensão não é bem o ideal para um off-road mais sério, porque ele cria um grande efeito de alavanca entre o eixo ou o pneu e a roda e o feixe de mola, que pode fazer o eixo virar. No melhor cenário, você só terá uma trepidação na roda. No pior cenário, você pode quebrar o eixo cardan ou um semi-eixo, que nós já falamos como é perigoso quando acontece, ou então perder o calço do seu kit. Vamos trocar essa suspensão e colocar outra que não usa calço. Esse já foi. Mais um. Já foram 3, só falta mais um. Maravilha! Por que você tá pendurado aí? Agora não tá mais. Modo hovercraft acionado. Sempre que você planejar uma troca de eixo como essa, mantenha o eixo mais completo possível. Deixa ele com os pneus no lugar e isso facilita na hora de mover ele na oficina. Então agora, com eles fora do caminho, o último componente da suspensão que será trocado, obviamente, é o feixe de molas. E ele está preso só por 2 parafusos. Tá, né? Tenho que usar fogo. Ainda bem que o meu gel do cabelo não é inflamável. Uma ponta tá solta. Plano B. Vamos cortar fora. Muito perto. Agora sim. Não tem um problema que o maçarico não resolva. É isso, eu tô. Uma fogueirinha para criar um clima. As coisas estão esquentando nessa troca de eixos na oficina do 4x4 sob medida. A seguir, o Ian começa a instalar o novo feixe de molas da suspensão e mostra por que os novos eixos flutuantes são um sistema mais seguro. Não há nada de errado em ter feixes de mola num veículo off-road, apesar da reputação ruim deles. Para mim, especialmente numa picape como essa, que fará muitas expedições, eu acho que eles são perfeitos por 2 motivos. Número 1, eles posicionam o eixo na suspensão e também atuam como as molas do sistema. Então você tem muitos poucos itens que podem falhar quando você está numa trilha. Mas, se isso acontecer, tudo o que você precisa é de um feixe de molas reserva e eles são pequenos. Você vai querer achar um sistema de suspensão que tenha um feixe traseiro arqueado como esse aqui. Um bom kit de suspensão vem, obviamente, com os 4 feixes, os amortecedores e, o mais importante, grampos novos. Porque você não vai querer reaproveitar grampos usados no seu sistema. Eu optei por usar só parte desse kit, por causa da nossa troca de eixos. Os novos eixos são maiores que os originais, os tubos deles são maiores. Então esses grampos aqui não vão servir, mas eu já tenho outros para instalar.
Parafuso novo. Estamos pronto. Legal. Feito. A picape já pode descer. Beleza? Tá bom aí? Na maioria das vezes, quando você está instalando um eixo num sistema de suspensão com feixe de molas, você vai usar um grampo como esse, que é o que vem de fábrica. Ele fica em volta da carcaça do eixo, daí ele sobe e passa pelo feixe de molas e você põe essa placa por cima. Mas se você está construindo um veículo para fazer muito off-road, a melhor opção é usar essas placas que dispensam os grampos. Elas basicamente já têm um lugar onde fica o feixe e alguns furos para os parafusos. E o que a gente vai fazer é um sanduíche com feixe de molas entre a placa que não usa grampos e a placa superior. E depois vamos soldar essa aqui na carcaça do eixo. Dá mais espaço até o solo, menos coisa pendurada embaixo. Desse jeito. Primeiro eu tenho que marcar tudo. Sempre que você colocar esses suportes de feixe de molas no eixo como esse, é melhor não soldar toda a peça até ter todo o peso do veículo sobre o eixo e com tudo que você planeja carregar na expedição. Mas não esqueça, esse é um veículo de expedição, mas ainda não chegamos nesse ponto. O motivo disso é um dos problemas do feixe de molas. Ele não é um sistema ajustável. Você vai ter que acertar o ângulo do pinhão com base na posição onde você soldou esses suportes no eixo. Se você só posicionar eles e soldar até o fim, tem uma grande chance de que assim que você carregar o veículo e o feixe de mola for comprimido, o ângulo do pinhão fique errado. Então a melhor coisa é aplicar só um ponto de solda, carregar toda a picape e terminar tudo. Daí a última coisa a fazer será soldar eles de vez. Mas enquanto estamos aqui na traseira dele, tem mais uma coisa que eu preciso resolver. Construir uma barra anti-torção do eixo. Em suspensões de feixe de molas, quando você coloca pneus e rodas grandes e tem uma relação baixa de engrenagens na caixa de transferência, existe uma grande chance de, ao fazer uma trilha, o eixo do veículo acabar torcendo ou girando no feixe de molas quando o veículo tem muito peso. Isso pode causar uma falha no eixo cardan, porque a cruzeta vai travar e quebrar. Mas isso é fácil de corrigir. Você compra um kit de barra anti-torção para o eixo, tem vários no mercado. Eles vêm com duas placas que são soldadas num dos lados do eixo. Elas têm um pivô superior e um pivô inferior, que depois serão conectados ao chassi do veículo. Essa solução vai permitir que a suspensão permaneça comprimida e, ao mesmo tempo, evitará que o eixo seja torcido nesse sistema. O jeito como essa solução anti-torção funciona é bem interessante. Nós temos aquele suporte que vai soldado no eixo e ele tem um pivô em cima e outro embaixo, e saindo desses pivôs, teremos esses tubos que seguem em direção ao chassi até encontrar esse tipo de jumelo aqui na ponta. Essa peça aqui vai ser soldada no chassi, e quando você olhar por baixo do carro, o jumelo vai estar numa posição vertical assim. Ele ainda permite que a suspensão se comprima e se expanda por causa desse movimento dele. Mas quando o eixo tentar se torcer, ele vai tentar levantar esse jumelo no ar, o que ele não vai conseguir porque ele vai estar preso ao chassi da picape. Geralmente eu instalo isso embaixo do veículo, mas está muito apertado lá embaixo. Então eu vou tirar o suporte que eu já instalei e montar tudo aqui na mesa. Um. Dois. Esse corte é enorme. Isso vai ser legal. Vamos ver se encaixa. Vai rolar. Com a suspensão ainda no ar, eu aproveitei para soldar no eixo a placa que dispensa grampos
E também coloquei os parafusos para prender na placa superior. E com isso, a traseira está terminada. O próximo passo é repetir todo esse processo lá na frente. O eixo traseiro já foi instalado e o dianteiro está aqui em cima de cavaletes. Aqui na frente, eu não vou usar aquela placa que dispensa grampos. Eu vou usar grampos comuns nessa instalação aqui. Uma coisa legal sobre esses suportes é que eles têm 3 furos em cima. Esses 3 furos permitem que você faça um ajuste fino na suspensão. Você vai poder mover o eixo uns centímetros para frente ou para trás, e isso vai ajudar a posicionar melhor a roda dentro da caixa de roda. Ou seja, se ela estiver raspando na parte de trás ou na frente, você ajusta a posição dela. E é só isso que você precisa fazer para instalar o eixo dianteiro. Colocar no lugar, passar os grampos, mas é melhor lixar o eixo primeiro. E depois a gente fala sobre a direção. Picape descendo. Ficou preso? Agora sim. Não dá pra dirigir com uma parafusadeira presa na mola. Vão falar mal, né? Por enquanto é isso. Sempre que você trocar um eixo de 1 tonelada numa picape dos anos 80, você vai ter que resolver a questão da direção, porque ela saiu de fábrica com um sistema empurra e puxa. Isso significa que a caixa de direção é instalada na viga do chassi e a barra de direção se move de frente para trás. Ela não se move através do veículo, que é o que a gente quer. Então você precisa de um kit de conversão de direção crossover. Existem muitos modelos dele no mercado. Você pode fazer tudo do zero usando um kit de terminais rotulares para esse tipo de direção. Ou você pode fazer o que eu farei com essa Ranch Charger, que é usar um kit com terminais e barras para um eixo de 1 tonelada. Esse conjunto vem com todos os terminais de direção que você vai precisar, incluindo um específico para conectar no braço Pitman e tubos DOM bem fortes, além de conexões com rosca para os tubos, onde você vai parafusar os terminais. Vamos começar. Muito bem, quase 1 metro. Você vem pra cá. É isso aí. Agora, com isso no lugar, eu posso testar as rodas e pneus. Os eixos da Dena já vêm com um braço high steer nessa junta da direção do lado do passageiro. Este seria um modo de montar o nosso kit de direção. O problema é que ele é instalado por baixo. Então, basicamente, a barra da direção acabaria batendo no feixe de molas. Eu já usei muitos desses kits de conversão crossover no passado e dei sorte com eles. Mas, às vezes, o que acaba acontecendo é que a barra de direção precisa ter uma pequena curva para passar por baixo das molas. Mas só saberemos disso quando a nossa picape estiver com os 4 pneus no chão e com o peso dela comprimindo totalmente o feixe de molas. Assim, ele estará na posição certa. Mas eu sei que esse sistema funciona porque, como eu disse, já usei anteriormente. Antes de botar o seu veículo na estrada, é sempre bom fazer uma inspeção visual rápida. E quando estiver embaixo dele, se você encontrar uma abraçadeira do garfo assim, que foi amassada num dos lados, isso é um sinal claro de que o veículo está torcendo o eixo, porque quando o eixo torce, ele acaba batendo nessa abraçadeira aqui. Então, se você encontrar isso, você tem um problema, porque não vai poder pegar a trilha. Mas a boa notícia é que você vai passar uma tarde na oficina construindo uma barra anti-torção. Quando for escolher um conjunto de pneus para um veículo de expedição, você precisa ser honesto com você mesmo. Você vai passar tanto tempo na rodovia quanto na trilha de terra, então você precisa procurar um pneu feito para usar no asfalto, mas que tenha uma boa tração off-road. Um pneu que eu já usei no passado com essa combinação é esse Toyo Open Country MT.
Ele tem 90 centímetros de altura, o que será perfeito para nossa Range Charger, já que vai manter o veículo bem longe do solo, mas não alto demais a ponto de atrapalhar na hora da trilha. A outra coisa bacana é que ele tem uma classificação E na categoria de carga, já que mesmo ela sendo uma picape de meia tonelada, depois que a gente encher ela de coisas para sair numa expedição, ela vai estar com bastante peso. O padrão de sulcos é bom, porque ele vai dar uma boa tração e não é grande, então não fará ruído quando rodar no asfalto. E eu montei ele numa roda Hammer de fábrica, porque ela é uma boa opção para um veículo como esse aqui. Padrão de 8 parafusos, modelo OEM para carga pesada. E o offset dela é perfeito para o nosso eixo. E tá escrito Hammer, é legal demais. Quando fizer a sua troca de eixo, outra coisa que você precisa ficar de olho é no eixo da transmissão. Como nós passamos de um eixo semiflutuante de meia tonelada para um Dana 60 na traseira, o eixo agora ficou comprido demais e ele já teria que ser modificado de qualquer jeito, porque a cruzeta é do tamanho errado. Aqui usa uma 1350 e no eixo aqui uma 1310, que é o de uma picape de meia tonelada normal. E você também deve ter reparado que na dianteira dessa picape instalamos a caixa de transferência mais próxima do lado do motorista, enquanto que a Range Charger saía de fábrica com ela no lado do passageiro. Eu fiz isso por causa da troca de motor que ainda vai acontecer. Então não vou me preocupar com essa diferença nesse momento. Vou me preocupar quando trocar o eixo de transmissão, porque isso tem que se conectar a isso aqui e hoje não está fazendo isso. 1, 2, parafusos pequenos, olha para vocês. Atualizar essa Range Charger com eixos de 1 tonelada e uma suspensão elevada para os pneus de 35 polegadas é perfeito, mas eu acho que o elemento crucial em toda essa mudança são as rodas H2. Eu acho que outras rodas se projetariam um pouco demais para fora dos paralamas, mas essas rodas Hammer ficam perfeitas dentro das caixas de rodas e dão uma boa postura ao veículo. É ótimo para uma picape como essa, cujo objetivo é fazer expedições, já que ela não vai ficar jogando lama para todo lado e nem para cima da picape. O próximo passo desse projeto é atualizar o motor. Atualmente, ela tem um modelo 318 debaixo do capô. Ele não tá ruim, mas a gente pode fazer melhor. Além disso, a gente tem que resolver a questão da caixa de transferência, que agora tá do lado do motorista. Agora, no próximo episódio, a gente vai trocar o coração dessa máquina aqui no 4x4 sob medida.